É, pessoal, terminou o Arrowverse depois de 11 anos de exibição, desde 2012, de forma ininterrupta, começando ali com a série do Arrow, indo para a série do Flash, tendo spin-offs, tendo a série Lendas do Amanhã, tendo John Constantine, Supergirl, Black Lightning, Batwoman e, claro, os famosos crossovers da CW. E assim, ó, no vídeo de hoje eu queria conversar bastante sobre esse negócio do Arrowverse, porque, claro, o Arrowverse hoje virou motivo de piada, muitas pessoas criticam, principalmente pelo jeito que ele foi encerrado ali nas últimas temporadas do Flash, como algumas outras séries acabaram sendo canceladas enquanto histórias estavam em andamento. Isso foi um crime, mas aconteceu. Mas a verdade é que também teve algumas coisas boas que aconteceram no Arrowverse. Afinal, teve 11 anos, né? Eles tinham que fazer alguma coisa direito, né? Se fosse uma porcaria completa, não teria durado tanto tempo. E no fundo, eu quero levar essa discussão pro reboot do James Gunn. Tem alguma ideia do Arrowverse que dá para aproveitar no DCU? Ou mesmo os próprios erros que o Arrowverse cometeu, dá para tirar como uma lição pro novo universo da DC? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! Muito bem, tudo começou ali em outubro de 2012, quando estreou a série do Arrow na televisão. Se você parar para pensar, o Arrowverse é inclusive mais velho do que o próprio filme do Homem de Aço, que saiu em 2013. A primeira temporada do Arrow fez muito sucesso por causa do seu formato e a abordagem que eles conseguiram trazer o Arqueiro Verde para um mundo um pouco mais realista e sério. Porque as primeiras temporadas do Arrow tinham um pouco essa vibe do Lost, que era um pedaço da narrativa numa ilha e o outro pedaço no presente. E como que no final das contas essas duas histórias acabam se entrelaçando para criar a origem verdadeira do Arqueiro Verde. Isso aqui foi muito inteligente e eles aproveitaram muito a onda da época, né, que era de fazer fast forward, muitos flashbacks, e eles juntaram isso de uma maneira que no Arqueiro Verde isso nunca tinha acontecido. Para uma série de super-herói em 2012 estar fazendo aquilo de uma maneira tão cinematográfica, era realmente revolucionário. A melhor série que a gente tinha até então era Smallville. E tipo, Smallville era bem legal mesmo, mas o formato de televisão do Smallville não tinha flashback e era ainda uma série sobre a origem do Superman. Aqui a série do Arrow não, já começava, né, com ele ali praticamente pronto para ser o arqueiro. Não o Arqueiro Verde, né, o arqueiro. E esse aqui eu acho que é um dos grandes acertos e erros do Arrowverse, que é a própria série do Arqueiro Verde. Porque era extremamente popular, ninguém questiona que era popular. E era entretenimento, porque tinha muitos episódios muito bons. A segunda temporada do Deathstroke, na minha opinião, foi a melhor temporada. Aquele episódio que o Deathstroke aparece na mansão do Oliver, pô, aquilo era demais. Depois, no final da temporada, ele ia lá e matava a mãe do Oliver. Pô, vai dizer que você não ficou empolgado com aquilo. Narrativamente, entretenimento era muito bom. Só que a série do Arrow, ela começou exatamente num período de transição de adaptações mais realistas de super-heróis para uma adaptação um pouco mais fantasiosa de super-heróis. Muito por causa do filme dos Vingadores. E, tipo, muda completamente o panorama. Até então, a tendência era fazer super-heróis realistas por causa do Batman Begins. Você pode ver o filme do Homem-Aranha, é o Batman Begins do Homem-Aranha. A série do Arrow é o Batman Begins do Arqueiro Verde. Existia essa tendência de querer levar os super-heróis um pouco a sério demais, e isso dava audiência, não tinha nada de errado nisso. Só que agora, olhando em retrospectiva, eu não sei, eu acho que talvez eles tenham apelado um pouco demais para essa faceta dark do arqueiro, porque se pegou essa imagem, né, que a série do Arrow era a série do Batman. Enquanto que nas HQs do Arqueiro Verde, nunca foi super, hiper, mega dark. Claro que teve períodos que foi um pouco mais sério, afinal, anos 80, anos 70. Mas você claramente via uma diferença de Batman para Arqueiro Verde nas HQs. E a série foi para um caminho que ela queria fazer mais coisas do Arqueiro Verde, mas ao mesmo tempo ela tinha um pouco de vergonha de ser tão brega, e sempre que dava, ela puxava um pouco pro realismo. Não é exatamente uma crítica, porque foi talvez um dos motivos da série ter feito sucesso, pegar essa identidade de Batman, vigilante, à noite, escuro, corrupção e tudo mais, e colocar no Arqueiro Verde. Funcionou! Não tenha dúvida que funcionou. Mas talvez tenha sido um pouco demais. Mas à medida que a série foi avançando ali pra segunda temporada, pra terceira temporada, porque foi na segunda temporada que eles começaram a expandir o universo do Arrow. Esquadrão Suicida, Amanda Waller e Barry Allen, que a sua primeira aparição não é nem com poderes, é apenas o cientista. Desde o início ali da segunda temporada, você já via a intenção deles
de fazer um universo aí. E isso porque a segunda temporada foi ali entre 2013 e 2014, os produtores do Arrow estavam vendo o que iria acontecer. Burros eles não são, eles viram que a tendência ia ser universo compartilhado. e eles começaram a querer fazer um universo compartilhado deles. Vão fazer Esquadrão Suicida. Aí eles fazem um cameo ali da Arlequina. A história vai caminhando para ter um negócio de Esquadrão Suicida. Mas aí a DC não deixa eles usarem o Esquadrão Suicida. No máximo você tem um cameo da Arlequina de costa. E deu. Ok, não deu, abandona esse plano. Plano 2, Barry Allen. Ah, o Barry pode. Ah, ok, então a gente vai seguir com o Barry fazendo um episódio backdoor da série pra lá no futuro a gente fazer uma série do Flash. O episódio vai ao ar, o episódio faz sucesso, Barry Allen é um sucesso, spin-off confirmado da série do Flash. A mesma coisa com o Deathstroke, porque se muitas pessoas falam que o Deathstroke não é vilão do Batman, e não é mesmo, mas muito menos do Arqueiro Verde. E ele tava ali na segunda temporada como vilão principal. E por quê? Porque é um grande vilão da DC, eles queriam utilizar e eles deixaram utilizar o Deathstroke. E aí, lentamente, a série do Arrow ganhou essa alcunha aí de Arrowverse. Você vai pra série do Flash, ali em 2015 a gente já tinha a série do Flash e a série do Arrow. Teve um spin-off animado da Vixen. A terceira temporada do Arrow trouxe Ra's al Ghul. Então eles colocaram o vilão do Batman numa série que todo mundo sempre disse que parecia Batman. A série do Arrow caminhou para uma pegada um pouco mais realista, enquanto que na série do Flash eles começaram a abrir a questão da ficção científica do universo da DC. Viagem no tempo, Flash Reverso, Speed Force, versões alternativas de personagens. Todo esse conceito já surgiu na primeira temporada do Flash. Na segunda, a gente já estava vendo o Flash Jay Garrick. Zoom! Vejam como que as coisas foram acontecendo dentro do Arrowverse com uma certa preparação. Existia um planejamento por temporada, mas existia. Não era um planejamento tipo Kevin Feige, que planejou tudo desde 1562, pelos relatos, mas era um planejamento ano a ano, que lentamente visava expandir esse universo. E deu super certo, porque tanto o Arrow quanto o Flash, a terceira temporada do Arrow com a primeira temporada do Flash, a quarta temporada do Arrow com a segunda temporada do Flash, foi um momento que as duas séries estavam muito bem. Foi nesse período que o universo continuou expandindo com Supergirl e Lendas do Amanhã. E isso aconteceu ali mais ou menos entre 2015 e 2016, que o universo da Marvel nos cinemas estava bombando e o universo da DC no cinema estava começando. Só que é aquele negócio, começou com Batman vs Superman. E naquele mesmo ano de 2016, teve o Esquadrão Suicida, que foi um outro filme que o pessoal não gostou, na questão da qualidade, não gostou mesmo. Com isso, você tinha dois universos da DC. Um que estava sendo bastante criticado, que era o do cinema, que apesar de ter os grandes heróis, Batman, Superman, Mulher Maravilha, e no ano seguinte teria os membros da Liga da Justiça, era muito criticado, embora ainda continuasse fazendo dinheiro. Só que ali 2015 e 2016 é um período auge do universo do Arrow. Porque a gente teve o crossover de Invasão e 2017 e 2018, Crise na Terra X. E aqui foi o momento do ápice do Arrowverse. Não individualmente por temporada, porque a série do Arrow nesse momento já estava na quinta, sexta temporada, e já não era a mesma coisa. Mas o momento do crossover era uma coisa que todo mundo ainda queria ver, e era um momento que não tinha enrolação, porque como eram poucos episódios, era um formato meio filme, e dava sucesso, e era uma coisa que tinha vários heróis da DC. É claro que nunca teve Batman, né, porque a DC nunca deixou usar Batman na televisão, mas flertava com o Superman aparecer na segunda temporada do Supergirl, flertava com uma Liga da Justiça, mais no formato de super amigos ali, com uma coisa mais descontraída, e adaptava, claro que do seu jeito, arcos de HQs. Como Invasão. E se dava até o luxo de fazer algumas coisas que os fãs queriam, que foi o crossover Elseworlds, né, que mostrou o Barry como Arqueiro Verde e o Oliver como Flash. Mostrou também o Flash dos anos 90 de volta. É por isso que o contexto do Arrowverse é muito importante, porque a forma como ele se desenvolveu, a forma que ele saiu de uma série, virou 5 séries em um dado momento ali, tudo isso só aconteceu porque tinha audiência, tinha retorno e tinha uma crítica positiva. Com toda certeza, não era um desastre absoluto. Só que esse crossover do Elseworlds, a série do Flash estava na 5ª temporada, foi quando começou a cair a série do Flash, e a série do Arrow estava na 7ª temporada. A da Supergirl também estava na 4ª temporada. E foi quando que, individualmente, todas essas séries do Arrowverse começaram a cair muito. O orçamento foi caindo, as ideias começaram a ficar repetitivas, e o grande problema, o maldito formato de 20 episódios por temporada. Claro que ia ficar repetitivo, você tinha 4 séries ao mesmo tempo, todas elas com 20 episódios,
com o mesmo formato do episódio da semana, fazendo aquele teaserzinho do final do episódio, levando para o tema da temporada, com uma qualidade despencando. O universo iria continuando se expandindo, ganhando novas séries, mas as séries anteriores não eram canceladas, não se encerravam, e assim, ficou muita coisa para gerenciar ao mesmo tempo. E pelo menos na minha opinião, aqui tá o grande erro do Arrowverse, que foi não abrir mão das suas séries originais quando elas precisavam ter sido encerradas ali. Não encerrou a série do Arrow quando precisava encerrar, não encerrou a série do Flash na 4ª ou na 5ª temporada, que talvez seria o final mais ideal. Essas séries ficaram tanto tempo no ar que estagnou. Supergirl estagnou e cortaram o orçamento do Supergirl, coitada. O Flash na 6ª temporada trocou o showrunner. Foi na 6ª temporada que surgiu o Eric Wallace, o Avi Arad para os fãs do Flash. E a série do Arrow continuou por tanto jeito, estagnou por tanto jeito que o Arrow voltou, foi e iu, fica com Felícia, não fica com Felícia, uma confusão. E esse universo ficou muito, muito complexo. Porque eram 5 séries ao mesmo tempo para acompanhar. 5 séries por temporada de 20 episódios. São 100 episódios por temporada. Isso aqui é mais difícil de acompanhar que as 15 HQs da DC por semana. E como a trindade do Arrowverse, Supergirl, Arrow e Flash estavam chegando tipo em temporadas muito avançadas, é natural que ao longo dessas temporadas você vai perder o elenco. Os atores ali envolvidos também querem participar de outros projetos. Ninguém quer ficar fazendo super-herói pro resto da vida. E aí você tinha troca de elenco em alguns momentos das séries. E assim, ó, eu acho que a série do Flash é o maior sintoma disso, porque o time Flash, né, foi mudando várias vezes ao longo das temporadas, mas eles sempre davam um jeito de colocar um Harrison Wells no meio. E numa primeira vez que eles fazem isso, é engraçado, na 3ª até vai. Na 5ª, não. E aí, quando acontece na 6ª, na 7ª, vira uma piada. A própria série vira uma piada, sabe? Para piorar tudo isso, teve a questão do orçamento, que foi piorando, e a qualidade dos episódios em si. Porque chegou no momento que a série do Flash, eles simplesmente largaram. E eles adotaram a filosofia de fazer novela. Como é que uma novela consegue fazer episódio de segunda a sábado e nunca fica sem episódio? A verdade é que você faz na velocidade da luz. Você não tem muito tempo para fazer uma fotografia, para fazer um cenário, para conseguir uma locação diferente. Como que você compensa isso? Uma câmera aqui, grava aqui, câmera colar, grava aqui, grava colar, cenários fixos, câmera apontada para um personagem, reação de um personagem de um outro personagem chegando no cenário, diálogo entre eles, tomada de ação, próximo take. E se vocês forem olhar, a série do Flash está repleto desses momentos. E aí, esse é o segundo grande erro do universo do Arrow. O primeiro não foi terminar as séries da trindade do Arrow no momento certo. O segundo foi insistir com essas séries sem qualidade. Na 7ª temporada do Flash, o pessoal já falava que gostava mais da 2ª temporada do que da 6ª. E aí, o que acontecia? O cara que estava escrevendo, o showrunner, no caso o Eric Wallace, ele tentava fazer um over the top em cima do que aconteceu do passado. E com isso, você criava as coisas mais malucas possíveis numa série de Speed Force, que já é um conceito mega maluco. Quando você tá querendo fazer mais ainda, aí você fica louco, você perde a noção. E aí foi o que aconteceu, na tentativa desesperada de fazer com que as séries, principalmente ali do Flash e do Arrow, tivessem um efeito de escalonamento, com uma coisa cada vez maior no final das temporadas 6, 7 e 8, você acabava abrindo mão da coerência, mirava no massa velho e acertava quase que a paródia. Mas o Arrowverse ainda tinha um pequeno alento, que era o mega evento de crise que eles queriam fazer, Crise nas Infinitas Terras. Porque apesar de toda a queda de qualidade das séries ali, os crossovers ainda era um momento que todo mundo queria acompanhar. E quando eles falaram que iria ter Crise nas Infinitas Terras, o nome de uma grande mega saga da DC, é claro que o pessoal ficou entusiasmado. Ainda mais entusiasmado que eles falaram que ia aparecer Superman Brandon Routh e mostraram o uniforme ali do Superman Brandon Routh do Reino Amanhã. O pessoal surtou, hype voltou. Claro que eles apelaram pela nostalgia, pelo fator cameo. Batman Tim Burton pode aparecer, Bird Ward pode aparecer. E apareceu mesmo. Claro que o Bird Ward por um segundo. E o Batman Michael Keaton, tipo, no jornal ali. Mas apareceu. Teve ali o Kevin Conroy. Esse foi o último momento, assim, de realmente grandeza do Arrowverse. Porque ficou parecendo que o Crise nas Infinitas Terras era uma coisa que eles se planejaram para isso. Talvez não necessariamente para aquele momento, mas aconteceu. Foi uma confusão, mas eles conseguiram fazer o evento de Crise nas Infinitas Terras. Foi perfeito? Não. Tinha efeito especial? Não. Tinha orçamento? Também não. Mas pelo menos teve coração. A verdade é que esse foi o último suspiro de qualidade do Arrowverse. Ali, quando terminou Crise nas Infinitas Terras, eles tinham que ter falado, ok, não vamos fazer melhor que isso,
a CW tá cortando o nosso orçamento, vamos encaminhar as nossas séries para encerrar. E aqui eles cometeram um último erro. Eles continuaram fazendo, pagando para ver se a CW iria continuar com as séries, e um dia a CW em crise disse que não, e lentamente foi cancelando série por série. Batwoman foi cancelado com cliffhanger. Lendas do Amanhã foi cancelado com cliffhanger. Você teve um pequeno suspiro da volta da qualidade de que você tinha lá nas terceiras temporadas de cada série, com Crise nas Infinitas Terras. Você mata o Oliver, fazendo ele virar o Espectro. Deu, gente. Acabou. Não tem mais o que fazer. Acabou. Mas eles não largaram o osso. E aí, quem que sofreu o pênalti com isso? No final foram os fãs, que viram suas séries favoritas despencarem de qualidade. E pior ainda, viram suas séries sendo canceladas em meio a cliffhangers que não deveriam ter sido cancelados. Lendas do Amanhã terminou de um jeito melancólico. E os fãs, com toda a razão, reclamaram do jeito que foi cancelado. Porque deveria ter tido um desfecho. Na série em si ali, não dava pra terminar daquele jeito. E claro que os fãs culparam a CW. E sim, é culpa da CW, mas também é muito culpa dos produtores, que já deveriam estar se preparando para encerrar suas séries no momento caótico que vivia o Arrowverse. E aí, depois desses cancelamentos, sobreviveu a série do Flash, sobreviveu Stargirl, que estava no Arrowverse, logo depois na terceira temporada também foi cancelada, ficou o Superman e Lois, que era a única que ainda mantinha uma qualidade. No meio disso, a gente também descobriu que o Superman e Lois não fazia parte do Arrowverse, o que eu tenho quase certeza absoluta foi uma manobra do Greg Berlanti para que não tentassem cancelar Superman e Lois. E a série do Flash, enfim, foi cancelada na 9ª temporada, e a gente teve o último episódio essa semana. E assim, ó, eu acho que o grande erro realmente do Arrowverse foi não ter acabado as séries na hora certa. Eles tinham que ter tido essa humildade. E você resguarda os principais personagens do Arrowverse para esses crossovers. Mas você continuar desenvolvendo o núcleo do Arrow, os personagens que ali estão, e você não sabe mais o que fazer com eles, aí você danifica a imagem do universo. E isso aconteceu com todas essas séries do Arrowverse, todas. É por isso que hoje o Arrowverse termina e tem muitas pessoas felizes da vida. E eu entendo completamente, porque virou uma piada no final. E é isso que acontece quando você não larga o osso e você quer continuar fazendo o universo quando não tem mais o que fazer. O Arrowverse poderia muito bem ter continuado na figura de outros personagens. A ideia de fazer uma série da Batwoman foi uma boa ideia. Só que com todas as outras séries acontecendo, a Batwoman dividia a atenção com outros personagens. E é uma pena, porque daí quando você dividir a atenção desse jeito, as pessoas talvez nunca tenham de fato visto. E dessas últimas temporadas aí, a série da Batwoman tenha tido as melhores temporadas. Tinha que ter tido um limite total de série por temporada, e a série do Flash e a série do Arrow não davam pra ter continuado mais do que a 4ª temporada. Outro problema é a parada novelesca que ocorre por causa que você tá sem ideia. Quando você tá sem ideia, você começa a fazer drama exagerado. Você começa a fazer personagem morrer, ressuscitar, dizer que tá com câncer, dizer que tá com não sei o quê. Ele vai e volta, tô com outro, agora traí, não tô mais. Sabe, isso acontece quando você tá sem ideia. E é por isso que todos os problemas do Arrowverse que a gente analisa hoje, eles levam para a mesma origem, que é de não ter terminado antes. Arrow, temporada 1, 2, 3. Posso não gostar da abordagem Batman que eles fizeram, mas é uma boa série, é um bom entretenimento. Tem boas histórias ali. A mesma coisa pro Flash. Supergirl, temporada 1 e 2. Não tá no mesmo nível que o Flash e o Arrow, mas ainda assim era legal. A 2ª temporada eu lembro de ter gostado. Lembra que teve aquele confronto dela com o Superman? Eu gostei daquilo. Lendas do Amanhã também começou com uma proposta super legal. Então cancelar Lendas do Amanhã no meio, dá pra culpar a CW? Dá. Mas também não é só culpa da CW, é culpa de quem tava produzindo isso, porque tava na cara que um dia eles iriam cancelar por questão de audiência, por questão de orçamento, porque é muito caro fazer isso. A empresa tava financiando 5 ou 6 séries de super-heróis ao mesmo tempo. Nem a Disney faz isso. Uma outra coisa que eu não comentei muito é, tipo, eles mudarem algumas coisas do universo DC nessa adaptação. E assim, ó, eu sou 100% a favor de adaptar, mudar e melhorar. Só que às vezes parecia que o Arrowverse tinha uma mania de fazer o contrário. Como, por exemplo, o Kid Flash. Chegou o momento da série do Flash que o Kid Flash parecia que nem existia mais. O Kid Flash. E você tinha mais atenção para um personagem totalmente aleatório do Flash do que pro Kid Flash. E eles nunca, de fato, desenvolveram bem a relação Kid Flash Wallace, né, com
O Barry, o Jimmy Olsen, virou o Guardião, que é um outro personagem dos HQs. Esse negócio de pegar um personagem recorrente da série do Arrow e tentar encontrar um personagem desconhecido do universo DC e fazer com que ele vire esse herói, acontecia o tempo todo. Custava ter colocado o Malcolm ali, você tem que fazer isso com o Jimmy Olsen? O Jimmy Olsen? Ah, Gabriel, e o orçamento? Fala do orçamento! Claro, esse aqui é o erro mais grotesco do Arrowverse, porque ele é o mais visível. Você olha ali para as primeiras temporadas do Flash, o jeito que eles faziam algumas cenas de ação, e você olha para a última temporada. É tipo assim, é uma coisa completamente diferente. É como se você olhasse para uma série da HBO e depois você olhasse para uma série do Sci-Fi Channel. A queda de qualidade é absurda. E eu concordo, é um erro absurdo, eles não deveriam ter feito isso. Só que a gente volta pro problema número 1. Problema raiz de tudo. Não deveria ter chegado a esse ponto. Não deveriam ter deixado ficar sem orçamento. Tinham que ter terminado antes. Só que é a ganância. Ganância! A ganância acaba com todo mundo. Ah, Gabriel, mas você disse que ia falar coisas boas. Tudo isso que eu contei aqui teve uma constância que sempre deu certo. Os crossovers. Invasão, Crise na Terra X, Crise nas Infinitas Terras, Elseworlds, Arrow vs Flash, Heróis Unidos. Acho que eu falei todos. Armageddon aí já não. Mas grande parte dos crossovers deram certo porque eles abraçavam muito aquela identidade da DC, dos heróis juntos, e eles interagindo esse ambiente divertido. E o crossover tinha uma vantagem, porque eles dividiam o orçamento entre as séries em vários episódios, daí você conseguia manter um pouquinho mais de qualidade. E como eram só 3, 4 episódios por crossover, você não tinha a enrolação da temporada. Porque isso era uma coisa muito chata que tinha nas últimas temporadas, a enrolação de 20 episódios. Porque mudou muito a forma que a gente consumia série de televisão de 2014 para 2018. 2018 a gente começou a ver muito mais séries menores por causa da Netflix. Mas as séries da CW, por ser televisão aberta, sempre tinha que fazer 20 episódios. Quando tinha o crossover, era um alento, porque você meio que pausava a história da temporada para ter uma história de início, meio e fim em uma semana. E isso era prazeroso. E era divertido, a interação dos heróis eram boas. E por quê? Porque os personagens sempre foram bons. O roteirista da temporada que viajava, mas quando eles colocavam com o foco que eles queriam fazer, eles conseguiam acertar. E a outra coisa que eu acho que o Arrowverse fez de bom foi popularizar alguns personagens da DC. O Flash, principalmente. Ninguém falava de Flash antes do Arrowverse. Ninguém. Desculpa, ninguém. Os fãs do Flash, os fãs que liam os quadrinhos até podiam saber, mas de uma forma geral, assim, era muito pouco. A série do Flash popularizou isso. Eu só lamento um pouco que tenha popularizado o Arrow Dark, o Arrow Batman. Mas ainda assim popularizou o Arrow. Muitas pessoas foram ler os quadrinhos do Arrow depois disso. Acho que o Arqueiro Verde hoje é muito mais popular do que era 10 anos atrás, por causa do Arrow. Então, embora eu não goste da proposta do Arrow original, eu sou muito grato à série do Arrow por ter popularizado o personagem, por ter permitido sair a série do Flash, que foi a que eu mais gostei, e no fim, ter trazido essa essência de DC num universo que durou 11 anos. E é isso que eu tiro, popularizar personagens, começar bem várias séries, né, ter bons crossovers, mas o grande erro, o erro absurdo, inevitável, foi não ter encerrado as coisas quando deveriam ter sido encerradas. Ficou claro que a ambição deles queriam fazer, tipo, 15 séries ao mesmo tempo, num único universo construtivo. Com que dinheiro, amigo? Com que dinheiro? Mas eles queriam. Ah, Gabriel, mas você não gostaria de ver o Arrowverse continuando de alguma forma? Olha, sinceramente, não. Agora é o James Gunn que tá no controle da DC. O Arrowverse só existe porque a DC levou muitos e muitos anos para se organizar para ter um universo compartilhado. O Arrowverse nasceu da observação de showrunners da série do Arrow, que tava surgindo aí a bolha do universo compartilhado, e eles mesmos decidiram fazer. E o pessoal da DC foi deixando fazer, enquanto fazia o dela. E aí virou essa bagunça aí que tinha 2 universos ao mesmo tempo. Mas olha, na minha opinião, sincera, a DC só pode ter um universo compartilhado live action, que é o universo compartilhado do James Gunn, com as Elseworlds, como a The Batman, e outros filmes aleatórios que selo Black Label que pode aparecer aí. Mas tudo dentro do multiverso do James Gunn. O meu único adendo é que eu acho que videogame tinha que ter o seu universo próprio. Não deveria estar dentro do universo do James Gunn, acho que tinha que estar separado. Pela possibilidade narrativa que o videogame permite e pelo público ser bem diferente. Fora isso, tudo deveria ser dentro do guarda-chuva do James Gunn, com ele cedendo controle criativo para Black Labels como The Batman e Coringa de vez em quando. De resto, um único DCU. Ah, Gabriel, e as animações? Não, as animações, por uma questão criativa, eu acho que também poderiam ter coisas à parte. E como o Arrowverse está encerrado, para por aqui o Arrowverse, não precisa mais voltar. Daqui a uns 10, 15, 20 anos,
você pode fazer um crossover com essa galera. Acho super bem-vindo trazer toda essa galera de volta para eles participarem ali um pedaço do filme ou série, sei lá o que pode acontecer. Mas como cameo, mas para eles continuarem, tipo, voltar, eu acho que tá bom já, tá bom. E assim, ó, pro James Gunn, eu acho que ele é um cara muito experiente, sabe como funciona, ele tem noção suficiente do universo da DC pra fazer as coisas dele. Mas se tem uma coisa que eu acho que ele pode tirar de lição do Arrowverse, vendo as coisas boas e as coisas ruins, é que nunca dá pra abrir mão de ter um negócio com qualidade, com orçamento. No fundo, tudo passa por orçamento. Entre ter uma produção com pouco orçamento e não ter a mesma produção, sinceramente, dependendo, claro, do herói, não fazer. Só garante projetos se você tiver um orçamento minimamente decente para você conseguir executar as ideias de quem tá fazendo. Porque esse negócio aí de que a série do Flash, do Arrow, parecia novela no final, melodrama, sem orçamento, efeito ruim, isso não pode mais acontecer. Você tem que priorizar a qualidade. Consegue fazer uma série do Arqueiro Verde com 100 milhões, 80 milhões de dólares? É um bom orçamento? Aí você faz. Superman e Lois consegue fazer uma boa série de Superman com 70 milhões de dólares por temporada. E sai bem. Mas a mesma série, se tivesse que fazer com 20, não sei se iria ficar bom. E a outra coisa que eu acho que dá pra levar pro DCU é a questão de que se um herói chegou no topo e você acha que não tem mais o que contar com ele, para, não precisa fazer. Por exemplo, a série das Amazonas. Vai ter aí a série das Amazonas. Digamos que a primeira temporada seja excelente. Ali todo mundo gostou e tal, contou uma história de início, meio e fim. Se o produtor da série não tiver uma ideia realmente monstruosa de boa para a segunda temporada ou para uma terceira temporada, parou na primeira. Série limitada. Não precisa ficar enchendo enrolação com 5, 6 temporadas de Amazonas se você não sabe que vai contar do início, meio e fim. Cada uma dessas séries tem que ter um início, meio e fim. Acho que esse é o ponto. O que essa série vai agregar no DCU? Ah, vai introduzir esses personagens? Vai levar para essas histórias? Ótimo. Ah, mas fez sucesso, vamos renovar. Não, calma. Mas você quer renovar porque você tem uma boa história para contar ou você quer renovar porque deu audiência só? Não, tem que pensar nessa qualidade. E eu acho que o James Gunn tem muita noção disso. Ele poderia ter continuado na Marvel fazendo 4, 5, 6 Guardiões da Galáxia. Mas ele parou no 3. Claro que tem todo um contexto do porquê que ele saiu, mas de qualquer jeito ele teria parado no 3, sabe? Ele não iria fazer mais do que ele planejou. E eu acredito que ele vai fazer isso com todas essas séries do novo DCU. Não vão ficar além da conta, que foi o grande erro do Arrowverse. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo do futuro do universo DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.